Bom dia novamente, senhor presidente. Bom dia, mesa diretora, a todas e todos que estão aqui. Saudar, Augusto, juntamente com o pessoal do Mamulengo Cheiroso, que está aqui para logo mais uma reunião, a gente conversar sobre algumas iniciativas, Marlene Barreto, que está aqui também, juntamente com a mãe Silvã, mãe de Santo Silvã, do Centro Espírita Umbandista, Catete Zazi, Zazi, que vamos conversar sobre algumas reivindicações, a mãe Bernadette também, o pai Josivaldo. Muito obrigada por vocês estarem aqui prestigiando, vendo um pouco do que acontece aqui na Casa Legislativa, e logo mais a gente vai conversar para ver as demandas que o centro, que eu vou trazer uma pauta também sobre a invasão que aconteceu em um terreiro essa semana. Aliás, eu já vou falar sobre isso, aproveitar esse tema, saudar as pessoas que estão aqui mais uma vez, a Ariadne, que é lá de Umbaúba, uma jovem militante em defesa da educação, em defesa aí de várias pautas. Muito obrigada, Ariadne, por estar aqui, porque, infelizmente, a gente precisa denunciar todas as violações de direitos humanos que acontecem no nosso Estado. Infelizmente, recentemente, o terreiro que é localizado lá no bairro Robalo, terreiro Irlê, Axé e Aoxum, foi invadido e teve os seus a sua sede violada de uma forma totalmente cruel em relação a esse terreiro que, além de desenvolver as suas atividades espirituais, fazem serviços sociais, e que, infelizmente, foi invadido, violado e parcialmente destruído. E as imagens que foram divulgadas nas redes sociais mostram a porta arrombada, os cômodos revirados, objetos sagrados espalhados pelo chão, roupas litúrgicas, instrumentos de cultos, e utensílios domésticos, como geladeira, fogão, botijão de gás, e até uma máquina de costura que confecciona as indumentárias rituais, foram levadas e também danificados. Os responsáveis pela denúncia, que está denunciaram essa ação como vandalismo, e isso é uma afronta à identidade religiosa e à autonomia dos povos tradicionais de Axé e à sua dignidade espirituais. Eles relatam que se tratou de um racismo religioso, pois atinge diretamente símbolos, crenças, práticas e o espaço sagrado de uma comunidade de fé que já sofre tanta discriminação. E é inadmissível que seja tratado pelo órgão público somente como um ato de vandalismo, que não é só isso, vai além disso. A Polícia Civil registrou boletim de ocorrência e abriu investigação pela Delegacia de Atendimentos e Crimes Homofóbicos, Racismo e Intolerância Religiosa, que é competente para apurar esse tipo de violência contra a liberdade de crença. E é importante, senhor presidente, lembrar que existe já a Lei 9.404 de 2024, de nossa autoria, que institui o mês do Abril Verde e o selo de combate ao racismo religioso e à intolerância religiosa, com o objetivo de fortalecer e proteger os povos de matriz africana, aos terreiros e às religiões de matriz africana, e também respeitando a diversidade religiosa no nosso país. E com base na Lei 9.404 de 2024, destacamos que é dever haver prioridade nas investigações desse tipo de crime
religioso. É importante a prevenção institucional e dever do Estado, né, para fazer essa prevenção e proteção, e que também institui a importância, a realização de uma educação e de conscientização pública, né, incentivando programas, né, culturais e educações para prevenir atitudes de ódio e discriminação, através de palestras, debates, rodas de conversa, exibição de filmes e apresentações de peças teatrais, inclusive iluminando as sedes do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário do Estado de Sergipe, do setor privado, sindicatos, associações e demais organizações da sociedade civil na cor verde. Tudo isso é muito importante para reconhecer as religiosidades de matrizes africana como patrimônio imaterial. Por fim, expresso aqui a minha solidariedade ao Ilê, Axé e ao Oxum, às suas lideranças espirituais e a toda a comunidade de Axé atingida por este ato brutal de racismo e intolerância religiosa. O que aconteceu não foi apenas uma invasão material, mas uma violação profunda da dignidade, da ancestralidade e da liberdade religiosa que o povo de Axé carrega com tanta força e resistência. Reafirmo aqui o meu compromisso de seguir atuando para que nenhuma casa de Axé em Sergipe ou em qualquer parte do Brasil volte a ser alvo de violência ou desrespeito. E o Ilê, Axé e Oxum não está só. Então, fico feliz, né, de poder receber também outra casa hoje aqui para a gente debater as demandas, né, principalmente uma casa, né, que tem, né, mais de 100 anos aqui da nação Congo-Nagô, né, e que traz uma história, né, de resistência, né, e ancestralidade. Senhor presidente, outro assunto que também teve grande repercussão na mídia nacional tem a ver com a mortalidade infantil, porque recentemente, né, foi divulgado que Sergipe, hoje, na verdade, eu vi a matéria hoje, ontem também, nos portais, que Sergipe registrou o aumento da taxa de mortalidade infantil, passando de 17,6 casos para 18,5 óbitos por 1.000 nascidos vivos entre 2023. E esse número, que poderia, né, parecer apenas estatísticos para alguns, representa vidas interrompidas antes mesmo de começarem. Representa famílias inteiras devastadas pela perda de seus filhos, ainda nos primeiros dias ou meses de vida, né? E esses dados foram divulgados, né, recentemente pelo Observatório da Criança e do Adolescente da Fundação Abrinq e repercutiu, né, a nível nacional. E aqui em Sergipe, né, por registrar esse aumento, né, de mortalidade infantil. E, segundo as entidades médicas, mais de 46% dessas mortes ocorrem nos primeiros 6 dias do nascimento, o que evidencia falhas graves de atenção neonatal e no acompanhamento pré-natal das gestantes. A carência de profissionais especializados, como neonatologistas e pediatras, a insuficiência de leitos em UTIs neonatais, os problemas de transporte adequado para recém-nascidos em situação de risco e o atendimento, muitas vezes tardio ou inadequado, são fatores determinantes nesse triste cenário. E é urgente fortalecer a rede de atenção materno-infantil, a ampliar a cobertura e a qualidade do pré-natal, garantir acompanhamento adequado no pós-parto e estruturar protocolos eficientes que
de transporte e regulação para os casos mais graves. Também precisamos exigir do Poder Executivo a adoção de metas claras para a redução da mortalidade infantil, com orçamento definido, monitorando o contínuo e a participação ativa as entidades médicas e da sociedade civil, propondo ainda a criação de uma comissão especial nesta casa para acompanhar de perto esse tema, cobrando transparência dos dados, vigilâncias permanentes e respostas concretas para que crianças, que perdemos por omissão ou negligência institucional, representa um fracasso coletivo. E falar de fracasso coletivo, eu fico com receio, senhor presidente, de que essa situação se agrave com a implantação desse programa de OS, de privatização também da saúde. Como eu disse ontem, eu iria apresentar um vídeo, não deu tempo, mas eu vou apresentar hoje. Foi lançada a Frente Parlamentar contra as organizações sociais, em defesa do concurso público do nosso Estado. E essa frente, senhor presidente, foi criada em resposta ao sucateamento e à entrega da saúde, da educação e assistência social às organizações sociais, tanto no Estado quanto também no município de Aracaju. E esse ato reuniu diversas centrais sindicais, sindicatos, parlamentares e trabalhadores, todos em defesa da saúde pública aqui do nosso Estado. Eu vou colocar um vídeo que foi apresentado e que está sendo vinculado aí nas redes, que foi feito Sindimed em parceria com outras instituições. Pode passar. Como praga, as organizações sociais se espalham por Sergipe. Mas você sabe o que são organizações sociais? Não. Não, senhor. Para quem não sabe, essa é uma prática nefasta e tem um único objetivo: privatizar, entregar nas mãos do capital econômico os destinos do funcionalismo público. Surreal, não é? O discurso governista da eficiência dessas OSs é uma farsa que não resiste aos fatos. Agora veja o que essas organizações sociais já fizeram em outros estados. O Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde, INTS, que geriu a maternidade municipal Lourdes Nogueira e que agora está na maternidade Nossa Senhora de Lourdes, foi alvo de investigação da Polícia Federal, com suspeitas de desviar recursos destinados a ações de saúde em Salvador. O Instituto de Gestão e Humanização, IGH, atualmente na maternidade Lourdes Nogueira, também foi alvo de operação da Polícia Federal por desvios de recursos públicos em Goiânia. Já o Instituto de Gestão e Cidadania, IGC, que gerencia o Hospital Municipal Nestor Piva, foi indiciado pelo Ministério Público do Ceará por improbidade. E não para por aí. O Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde, o IDEAS, que assumiu a gestão da rede de atenção primária de Aracaju, é alvo da Polícia Federal em operação que investiga desvios em contratos em Santa Catarina. Já a Irmandade Boiturva de Saúde e Educação, que administra o Hospital da Criança, quarteirizou o serviço de contratação de médicos por meio de uma empresa que tem como sede oficial um outlet de Frutos do Mar em São Paulo. Se o senhor fosse governador do estado ou prefeito de Aracaju, por exemplo, o senhor contrataria empresas que são investigadas? Jamais. Não, jamais não contrataria, não. Aí era, como se diz o velho ditado, né? Botar a raposa para pastorar as galinhas, né? Não, senhor. Isso é serviço público pro povo. Eu, na minha parte, eu não acho certo isso aí.
A sabedoria popular é o mesmo de colocar raposa para pastorar as galinhas. E é isso, que tipo de fiscalização? O que me espanta, presidente, é que tipo de licitação é essa que não faz uma fiscalização do histórico dessas empresas. Essas empresas que fizeram desvio de dinheiro público envolvidos em casos de corrupção, aí vem para o Estado de Sergipe, passa por um processo licitatório que a gente não sabe como bem vamos fiscalizar isso, e acaba administrando dinheiro público. E por que eu fiz essa ligação com o que está acontecendo com a mortalidade? Essa associação que está, essa organização social que está administrando o Hospital da Criança, que tem a ver, quando ela tomou posse da administração, começou a sucatear. Era uma média de 300 profissionais, quando era administrado pela Secretaria de Saúde, e agora é uma média de 200. E outra, o Sindicato dos Médicos denunciou que os profissionais que foram contratados não tinham capacitação, contrataram médicos generalistas para tratar de questões, a saúde específica das crianças. Então, é isso o nosso receio. Além da sabedoria popular, de dizer que é muito estranho entregar a vigilância, o controle dos galinheiros para uma raposa, tem a ver com justamente isso, o sucateamento da saúde, o aumento da mortalidade infantil. Isso só é um reflexo do sucateamento. E o que a gente está denunciando aqui não é só o governo do Estado de Sergipe, não. A Prefeitura de Aracaju, que está entregando as unidades de saúde da família, as organizações sociais, e esse Instituto de Desenvolvimento de Ensino e Assistência à Saúde, IDEAS, que assumiu a gestão dessas unidades de saúde e família de Aracaju, publicou neste mês, que foi publicado, um processo seletivo para profissionais com salário 48,78% abaixo do valor que a categoria de assistentes sociais preconiza. E isso é uma desvalorização dos profissionais. Isso reflete, senhor presidente, no atendimento. Doutor Manuel Marques sabe o quanto a valorização dos profissionais é importante, pela qualidade. A estrutura do local é importante, mas a valorização dos profissionais. E nossa assessoria apurou, na noite de ontem, que o link do formulário da inscrição do edital do processo seletivo, o 1018 de 2025, estava com erro, mesmo constando as inscrições, assim está constando isso, as inscrições estavam abertas. Além disso, os editais trazem uma cláusula sobre a participação de pessoas com deficiência, mas não define claramente os critérios de inclusão. O formulário de inscrição também não contempla perguntas básicas necessárias para garantir a acessibilidade, como qual é a deficiência, a necessidade de acessibilidade para a prova, qual tipo de acessibilidade necessária. E essas questões são algumas, e principalmente o envolvimento em casos de corrupção. Então, isso é muito, muito grave o que está acontecendo. Meu repúdio, por isso que, infelizmente, o governo quer achar que vai resolver as questões da saúde, entregando os serviços públicos à administração privada. E a gente sabe que é uma falácia. Aconteceu com a Adeso, essas OS, muitas empresas foram processadas, investigadas por desvio do dinheiro público, o mau uso do dinheiro público. Tem empresas dessas aí que estão nesses contratos, que depois que terminou o contrato, não pagou os profissionais que trabalharam. Então, muitas empresas envolvidas em escândalos de corrupção.
e isso é inadmissível, né, que esteja acontecendo aqui no estado de Sergipe. Então, por isso, né, eu demonstro aqui toda a minha solidariedade, né, parabenizar o Sindimed, né, vários outros sindicatos, né, que estão participando, né, dessa frente ampla, né, contra as... 2 minutos, deputado. Contra as OS e em, né, defesa da valorização do serviço público com a realização de concurso público, né, com quantitativo de vagas suficientes de acordo com a demanda. Não é fazer o que o governo está fazendo, né, como fez da educação, e vai chegar na educação também. O que o governador está fazendo com os professores, né? Por isso que eu quero demonstrar minha solidariedade aos professores hoje no dia, né, do professor, né, e dizer que logo mais a gente vai fazer uma audiência pública aqui às 15 horas em comemoração aos Dias dos Professores. Vamos homenagear alguns professores que se destacaram com projetos, né, em suas comunidades escolares, né? E essa que é a luta, né, de seguir junto, né, também cobrando mais investimento e valorização. Então, é um feliz dia, né, dos professores, das professoras, né? Quem quiser acompanhar, vai ser transmitida pela TV Alés a partir das 15 horas, e vamos trazer outras questões tão importantes nesse dia, né, desses profissionais que são responsáveis por tantos outros profissionais, né? Eu acho que os professores, doutor Manuel Marques, não sei se o senhor concorda, deveriam ser os profissionais mais bem valorizados. Se fosse, eu tenho certeza que a educação, né, o nosso país ia ter mais justiça, ia ter mais sentimento crítico, né? Porque eu sou a favor de uma educação crítica, né, que faça com que o povo tenha consciência dos seus direitos, né, que o povo não aceite certas posturas como estão acontecendo, né, no governo do Estado e em algumas prefeituras. É isso, senhor presidente. Muito obrigada e até amanhã, né, que vai ter votação, né? Está confirmada, né, senhor presidente? Tá, mas logo à tarde a senhora estará aqui de volta, né? Cara, com a palavra, o excelentíssimo senhor Manuel